Olá, queridos, a paz do Senhor. Você está no ADEC TV e hoje o quadro é o Lições Bíblicas. Estamos estudando a quarta lição e essa lição tem como tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, e está escrito assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 9, versículos 15 a 22, e depois na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 a 18. A nossa lição tem alguns objetivos. O objetivo geral, revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. E ainda alguns objetivos específicos. Primeiro, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Segundo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada por Cristo ressurreto. E terceiro, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Mais uma vez, professor Joás comigo. Professor, lição muito boa essa, né? Muito importante, né? Antes de Paulo ser o apóstolo que nós conhecemos hoje, né? Ele passou por essas duas etapas aí, né, dessas duas leituras, né, Atos 9, que é o chamado, a vocação, né, e Gálatas 1, né, até o último verso aí, que fala do tempo de preparação. Né? Tem a vocação e o chamado, e tem a preparação para exercer essa vocação e esse chamado. Né? E aí, no caso, a preparação é no deserto. Né? Então, Paulo só foi Paulo por causa desses dois episódios. Só se tornou o Paulo que nós conhecemos hoje como nosso apóstolo por conta desses dois episódios. A sua vocação pelo próprio Senhor Jesus, né, seu chamado, e o seu aprendizado no deserto. Muito bom. Professor, nós vamos estudar aí dentro dessa lição, esse termo aí, né, essa vocação para esse serviço, para esse trabalho, vamos dizer assim, para essa entrega, né, a vocação para ser apóstolo, como que se deu essa chamada diretamente de Cristo, né, e nós vamos ver também a importância de receber esse chamado e de se encurvar, ou de colocar o ombro debaixo desse chamado. Isso é muito importante. Agora, você fez um destaque muito bom, que é exatamente esse primeiro passo a passo de Paulo, esses primeiros anos da vida de Paulo, apesar de já estar muito bem preparado, né, vamos falar assim de forma cultural e até mesmo, vamos falar assim de uma forma psicológica, muito bem preparado para a obra, mas ele precisava passar por essa conversão, essa preparação, essa didática de Cristo para esse chamado dele. Era necessário isso, é impossível a formação da noite para o dia. Ele já tinha um preparo, já tinha um conhecimento, né, uma experiência com leitura, com conhecimento, né, com filosofia e com teologia. Ele já tinha muita coisa, né, de preparo nesse sentido, mas foi preciso ajustar, né, ajustar o foco, ajustar a visão. Né? A gente já falou disso aí na primeira lição, né? A gente já deu um insight aí sobre isso. Né? Ele fica um período até cego, né? Justamente para abrir os olhos espirituais, né? Para o chamado de Cristo, para a pessoa de Cristo, entender que o Antigo Testamento era a respeito dele. Né? Então, nesses 3 anos, possivelmente, o que Paulo fez no deserto foi, além de buscar Deus, né? De buscar uma revelação mais profunda, se debruçar sobre a antiga aliança, né? O Antigo Testamento, e enxergar Jesus ali, porque ele até então não tinha entendido, né? Não tinha enxergado. Sabia e não sabia. Né? Professor, vamos lá então, essa lição é uma lição muito boa, nós já falamos aí dos objetivos dessa lição, né? Mas dentro dos objetivos específicos de cada capítulo, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele até fala, desperta o dom que há em ti, ou seja, tem que descobrir essa vocação para que a gente foi chamado. É uma das incógnitas hoje na raça humana, vamos falar assim, principalmente dos cristãos que servem a Jesus, para que foi chamado, o que fazer. Isso não é fácil não, né, professor? Até o próprio Senhor Jesus, nosso mestre, ele
teve que descobrir essa vocação, que descobrir é um termo correto, porque ele, diante dos judeus, né, numa situação de culto, né, de estudo da Escritura, ele vai no rolo que falava sobre ele, né, Isaías, e ele abre o texto e ele diz o que Isaías disse, mas que se tratava dele, né, o Espírito do Senhor me ungiu para. Essa é a vocação. Né? Me ungiu para quê? Né? Pregar boas novas, né? Anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Liberdade aos cativos, aquilo tudo ali é a vocação. Né? Ele foi ungido para aquilo, ele foi chamado para aquilo, ele veio para cumprir aquele propósito, aquela vocação. Né? Então, seja Isaías escrevendo isso, ou seja Jesus lendo isso, né, é alguém que tem conhecimento da sua vocação. Né? É alguém que sabe para que veio. É alguém que tem essa mentalidade, isso muito claro na sua visão, né? O que eu nasci para fazer. Então, se a gente puder completar uma frase desse tipo, né, a gente vai ser muito útil para Deus. Né? Se eu puder dizer, o Espírito do Senhor me ungiu para, e eu souber, né, definir o que vem depois disso aí, é porque eu já tenho a revelação do meu chamado, da minha vocação, né, e eu vou viver de acordo com isso. Facilita as coisas no reino de Deus. Eu estou falando assim, em relação a tempo, cria uma maturidade, há uma dedicação. Foi o que Paulo fez com o seu vocacionado. Isso. Ele foi vocacionado para apóstolo, então ele dedicou todo o seu tempo, ele empregou todo o seu tempo, toda a sua força para esse chamado. E fez muito bem, professor. Ele identificou esse chamado e logo que identificou foi se preparar. Foi buscar se adequar ao chamado, à vocação. Né? A gente está falando essa vocação de Paulo, né? Para ser apóstolo. Está sendo um momento muito bom para a gente discutir isso. De repente tem muitas pessoas nos vendo, nos assistindo, pensando, puxa vida, para que eu fui chamado na obra de Deus? Tem gente que faz essa pergunta até hoje. Como descobrir a minha vocação? Vamos orar, vamos buscar de Deus, vamos entender na palavra. E aquele direcionamento que Deus der para você, em algum ponto, em algum quesito na obra de Deus, dedique o seu tempo, prepare-se para isso, tanto espiritualmente como culturalmente, até mesmo biblicamente, né, espiritualmente, e vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Né? E é muito importante, né, a gente que faz parte do reino de Deus, né, conhecer que propósito é esse, que chamado é esse. Muito bom. Né? Ainda que a gente olha Paulo em Atos 9 aí, né, a gente vê que Paulo sabe que ele foi vocacionado desde do ventre, sabe que ele foi chamado aos gentios, né? E ele sabe que ele vai padecer pelo nome de Cristo. Né? Fala para ele o quanto ele me é útil e quanto ele convém que ele padeça pelo meu nome. Ele sabe que vem dureza aí, vem, né, sofrimento, né, açoites, pedradas, prisões, né? E nesse sentido ninguém foi como Paulo, né? Todos os apóstolos foram mártires, mas sofrer igual Paulo sofreu pelo nome de Cristo, ele foi bem amplificado esse quesito. Né? Então, mesmo sabendo isso, sabendo que a vocação inclui essas coisas, né? Luta, perseguição, pedrada e açoite, vou me preparar para fazer do melhor jeito possível, da melhor maneira possível, né? Do jeito que Deus merece que seja feito. Então a preparação é essencial. Né? Preço da chamada, né, professor? Vamos lá, introdução. Nessa lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e de sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Professor, acho que nós já falamos muita coisa nessa introdução. A gente viu que esse tempo da Arábia e esse deserto foi essencial para a vida de Paulo. E se a gente vê, todos os homens de Deus que tiveram um relacionamento próximo com Deus enfrentaram o deserto. Né?
Você vê Abraão no deserto, você vê Moisés no deserto, né? Então, e você vê aqui mais perto aí, né, o próprio Senhor Jesus, né, na tentação, o arauto, né, João Batista, a voz que clama no deserto. Então, Isaías andou no deserto, né? o deserto é o lugar da palavra, né? É lá onde Deus se revela de forma mais clara, né? É no deserto. Porque no deserto, assim, esses olhos aqui, né? Eles, para todo lado que olha, só vê deserto, areia, né? Então, se você quiser ter uma perspectiva melhor, você tem que olhar para o céu, porque nesse plano tudo é areia, né? No céu tem algo diferente. Então, e é de lá que vem a revelação, né? Então, o deserto E não tem limitação nenhuma no deserto, né? Não tem nada que limita o meu aprendizado, né? O meu crescimento, não tem nada que limita o meu avançar, a minha, né, expansão. Não tem parede no deserto. Então, o deserto é um lugar propício para a revelação e para o aprendizado, né? Muito bom. E a gente vê a estrutura das cartas de Paulo, das epístolas, por aí a gente vê a estrutura disso aí, o tanto que foi interessante, né, esse deserto, e o quanto esse deserto ensinou a Paulo, né? O quanto o deserto ensinou a Paulo e o quanto Jesus ensinou o deserto a ensinar outras pessoas. É pedagógico isso, né? Muito pedagógico, muito bom. Professor, esse tempo que ele ficou no deserto, né, esse período de vocação, você imaginou o que passava na cabeça de Paulo? O tempo que ele teve de reflexão, de uma simplicidade no Evangelho, de uma pureza. Foi um tempo assim, eu acho que a gente precisa muito de momentos assim, por mais que as pessoas pensem assim, puxa vida, enfrentar deserto, mas é muito importante a gente saber esperar esse tempo de maturação do deserto, porque o deserto ele é transitório na nossa vida, ele não é permanente, isso tem um tempo, tem início, meio e fim, e a gente precisa entender isso, né? Geralmente a vocação do cidadão dos céus, né, daquele que faz parte do reino dos céus, né, do reino de Deus, geralmente a vocação, o vocacionado, ele é chamado a tocar outras pessoas, outras vidas, né? Com sua mensagem, ou com sua arte, ou seja lá qual for a vocação, né? E assim, para que isso seja efetivo, né, para que isso funcione direito, né, como é que eu vou tocar outras vidas se eu não sou tocado, né? Como é que eu vou convencer alguém da verdade se eu não estou convencido? Né? Então esse momento de deserto, de introspecção, né, de olhar para si mesmo, olhar para dentro, né, e ajustar algumas coisas, isso é de suma importância, né, para que o objetivo da vocação, que é tocar outros, né, seja efetivo, né? Isso é muito bom. Vamos lá então, capítulo 1, ponto de partida para a vocação de Paulo. Está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, chamada e presciência divina, o ministério na plenitude do Espírito, e Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É uma pergunta. Ponto 1. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve: mas quando aprouve a Deus, desde que o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1,15. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Olha bem, professor, nesse caso Paulo foi batizado com o Espírito Santo, depois nas águas, e teve a sua visão recuperada. Isso já está em Atos 9,18, é o texto aí da nossa lição. É importante falar isso, dessa presciência, como que Deus sabe de todas as coisas, né? E isso pode acontecer não só com Paulo, mas com todos nós seres humanos. Nós não viemos ao mundo a passeio, nós temos uma obra a desenvolver, a fazer para o Senhor e pela obra divina. Nós precisamos entender que obra é essa, né? A Paulo foi revelado que ele seria um vocacionado desde o ventre da mãe para pregar aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel, enfim. Ele foi um veículo que Deus usou para pregar o evangelho
a muitas regiões e foi preparado para isso ao longo do tempo. Será que isso não pode estar acontecendo com a gente também, professor? Essa preparação ao longo da nossa vida para um ministério específico a qual Deus quer usar? Você já pensou falar para reis, né, para os filhos de Israel, né, o povo do chamado, o povo escolhido? Né? Pensou que responsabilidade? Então, todos aqueles anos passados, né, que Paulo se debruçou sobre a Torá e, né, se dedicou a entender o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, aquilo não foi de tudo inútil, né? Sim, sim. Aquilo foi essencial para que, diante da revelação de Cristo, ele já tivesse todo um pano de fundo, né, teológico. Então, isso dá a ele capacidade de estar diante de reis falando com propriedade do que está falando, né, em estado de flow, como dizem os entendidos do assunto, né, de falar ao público. Então, aquele estado de espírito onde você já estudou tanto o assunto, você já conhece tanto o assunto que você vai falar, que simplesmente flui, né? Você não está diante de um esboço, diante de um... Não, você vai saindo. Né? Chama-se estado de flow. Né? Então, Paulo passou anos da vida, né, estudando, e agora ele tem um encontro com Jesus que ele perseguia. Né? Aquilo tudo não vai ser descartado assim, né, jogado ao vento. Né, aquilo tudo vai ser reconfigurado, né, vai ser reestruturado, recompreendido. Né? Então vai passar por um entendimento novo, mas aquilo não vai ser descartado. Muito interessante você estar falando. Na verdade, Deus, ele aproveita esse conhecimento ao longo do tempo e ele faz dar sentido a isso que nós estudamos, que nós aprendemos. Por incrível que pareça, na minha graduação, um dos primeiros textos que eu vi, uma das primeiras aulas que eu tive, um professor falou sobre o Conselho de Jetro. Peraí, na administração falar sobre o Conselho de Jetro faz muito sentido dentro da gestão. É o conselho da descentralização. Faz muito sentido quando você aplica uma ciência e quando Deus joga a luz do Evangelho nessa ciência. Tem todo sentido. Por isso que o cientista, quanto mais estudado ele for, se ele se converte, a conversão, Cristo vai dar luz a esse entendimento, a isso que ele estudou. Foi o que aconteceu com Paulo. Chique demais, muito, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Professor, vou ler o ponto 2 e 3, antes de a gente ir para esse pequeno intervalo aí. O Ministério da Plenitude. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito. Ele foi batizado no Espírito Santo. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. É necessário, né? E é uma pergunta: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Na Bíblia vemos várias ocasiões em que Deus muda o nome de pessoas. Né, mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro e por aí vai. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase do seu nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado Saul, remonta à origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, de latim, sua cidadania romana. Professor, nós vemos 2 pontos aí. Primeiro, uma discussão que é muito importante, né? Esses dias até foi questionado, por que a igreja fala para alguém ser consagrado ao ministério precisa ser batizado com o Espírito Santo? Uma das respostas está aqui. É uma confirmação desse chamado? Sim. Agora, isso é regra? Isso é um bom costume da igreja. Né? Isso é um bom costume da igreja. E, por incrível que parece ser um ponto paradoxo, mas não, que muita gente fala assim que Deus mudou o nome de Paulo. E não foi bem assim, né, professor? O vocacionado precisa ser cheio do Espírito Santo, né? Sim. Ananias chegou a Paulo com essa mensagem: o Senhor me enviou para que você enxergue, volte a ver, né, e seja cheio do Espírito Santo. Isso aí é primordial para o vocacionado, né? E essa mudança de nome aí, né, parece que foi uma mudança que o próprio Paulo escolheu, né? Ele tinha os 2 nomes. Tinha o nome judeu e tinha o nome romano, né? Porque ele tinha dupla cidadania, então ele tinha os 2 nomes.
Me parece mais uma questão de lógica, né? Até por conta dos significados, né? Tem algumas diferenças de significado de Shaul para Paulo, mas eu acho que vai além disso, a questão de que ele ser chamado apóstolo aos gentios, né? Então um nome gentio faz mais sentido para os gentios, né? Shaul é um nome hebraico, né? Ele não foi chamado especificamente para os judeus. Ele fala ao povo de Israel, mas o seu apostolado é primazmente aos gentios, né? E também, como ele tem que falar ao povo de Israel, né? O povo de Israel tem medo desse nome, Saulo, Shaul, né? Tem medo. E perseguiu os judeus convertidos por algum tempo, né? O nome causava terror, né? Aonde era pronunciado entre os judeus. Então, com o nome Paulo, ele alcança diretamente os gentios que já estão familiarizados com o nome, e também os judeus que... Shaul é aquele perseguidor, Paulo é esse cara que prega o evangelho aí agora. Né? Vamos falar. Então, para ele foi mais cômodo até passar a usar só o nome grego, né? Só o nome de cidadão romano. Né? E naquela época era muito fácil fazer isso, né, professor? Fácil pelo fato da cidadania dupla dele. De aceitação, vamos falar assim. Sim, foi muito melhor, né? Foi muito melhor. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando dessa mudança de Paulo para Saulo, de Saulo para Paulo, porque a gente já viu, né? Muita gente fala assim, Deus mudou o nome. Deus mudou o nome de algumas pessoas, sim, né? Saulo foi transformado em Paulo, né? Não foi assim. Paulo, a gente já explicou isso muito bem, né? Já aprendemos em lições anteriores também, que Paulo tinha esses dois nomes, né? O Saulo, que era um nome judeu, um nome da sua origem, mas também Paulo, que não deixava também de ser um cidadão romano, né? É um nome gentil, vamos dizer assim, né? Um nome latino, assim, latino. Em latim. Isso. E, professor, só uma outra questão, a gente fecha esse tópico aqui. É muito importante, todos os discípulos da Bíblia que nós vemos aqui eram homens cheios do Espírito Santo, homens tomados pela sabedoria divina, né? E por isso fizeram o que fizeram. Como eu falei aqui no bloco anterior, é um bom costume da igreja, vamos falar assim, que é um modus vivendi da igreja muito bom, que não pode perder isso, né? Isso é uma coisa assim muito, muito boa para se manter, né? Muito bom. A síntese desse tópico 1, professor, o ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito Santo. Como o Espírito Santo está ali regendo tudo, coordenando e fazendo o negócio acontecer. Isso é fantástico, né? Deus já sabia que aquele perseguidor ia ser muito útil para ele, né? Então, Deus não se surpreende com nada que a gente faça, né? Isso é muito interessante. Muito bom. Vamos lá então, professor, capítulo 2, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Ponto 1, Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Ponto 2, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. E 3, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Ponto 1, não foi uma miragem, nenhuma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto a quem ele perseguia. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Professor, a gente persegue alguém e quando você vai ver, esse alguém é superior, mas extremamente superior a nós mesmos. Foi o que aconteceu com Paulo. Aí Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo a ponto desse Cristo ressurreto, a quem ele perseguia, parar no meio do caminho, vou falar na minha linguagem, colocar a mão no peito e só até aqui você veio, daqui para frente você não vai mais. E é quando ele cair do animal que ele estava, Senhor, Senhor. E Jesus falou que Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai e pergunta, quem é, Senhor? Aí Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Rapaz, pensa alguém que está perseguindo um Deus desse nível, o Deus Todo-Poderoso, e escuta isso do Deus Todo-Poderoso.
Rapaz, o camarada mudar de vida é para morrer ali mesmo, né? Isso é muito didático para nós, né? A gente convive com gente que tem esse ímpeto de perseguição, né? Uhum. Não sei se pode chamar assim, né? Eu não sei se, mas tem gente que tem esse mau costume de perseguir independente da razão pela qual faz isso, né? Tem gente que gosta de perseguir pessoas, né? E assim, às vezes faz isso igual Paulo estava fazendo, está perseguindo alguém sem conhecê-lo, né? Mas quem é esse Senhor? Né? Por que você está me perseguindo? Mas quem é você? Eu estou perseguindo? Como assim? Né? Então é encrenca. É encrenca, né? Porque você pode estar perseguindo alguém muito mais poderoso do que você, né? Você pode estar perseguindo alguém que conhece alguém muito mais poderoso que você, então não vai dar muito certo, né? Uma hora vai dar ruim, uma hora cai do cavalo, né? Usando a expressão aí, né? E foi o que aconteceu com Paulo. Todo aquele orgulho, não, eu tenho aqui a procuração na minha mão, eu tenho autorização de todas as autoridades competentes para rodar esses 300 mil quilômetros, né? A extensão. E com toda essa extensão ele diz que ainda foi além da... Né? Foi em cidades estranhas para perseguir cristãos, né? Então ele era uma pessoa certamente muito orgulhosa, né? Que fala, não, todos estão comigo, todas as autoridades estão comigo, olha a carta branca que me deram. Prepotente, né? E no meio do caminho ali, né? No meio do caminho, força de expressão, né? A caminho de Damasco, respirando ameaças e morte, né? Tem um encontro com aquele que ele persegue. Isso é muito didático mesmo para nós. Professor, é interessante, né? Eu estava falando sobre o estudo esses dias agora. Por que parece que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui agora, mas a pergunta assim, eu não sei se você já parou para pensar e já se fez essa pergunta até a gente estudar o texto, né, e aprender, mas por que a criança na circuncisão, ela tinha, por exemplo, que circuncidar o 8º dia? Por que não era no 6º, ou no 15º, ou no 10º, mas tinha que ser justamente no 8º? Porque tinha uma vitamina ali no 8º dia, que o organismo se completava ali, e aquilo ali facilitava a cicatrização, né? Quem quiser pesquisar depois, a vitamina K... menos dolorido, né? Menos inflamatório. Exatamente, era o tempo certinho. Por que essa conversão de Saulo foi exatamente essa visão, exatamente a caminho de Damasco? Podia ser em tantos outros lugares, né? Mas por que justamente a caminho de Damasco? Vai entender isso, né? Tem muitas explicações para isso, não tem? Por exemplo, uma região vasta... Ele estava assim, respirando ameaça, ou seja, eu já persegui, eu já fiz isso, já fiz muita gente negar Cristo e agora a minha fama vai longe. Onde estava Israel, onde estava Damasco? Aqui em Damasco, né, todo mundo vai saber quem está comigo. Não é? E exatamente nessa força, nesse ímpeto, ele encontra-se com o Senhor a caminho de Damasco. Quem estava com ele não viu, mas ouviu. Sim, parece que ouviu, mas não entendeu também. Pelas outras duas passagens que a gente vê, as narrações do próprio Paulo, né, mas que ouviu, a voz que falava com Paulo ouviu. Pensa a voz. Né, mas não viu nada. Pensa a voz, a força dessa voz. Rapaz, aqui é muita coisa para a gente digerir nesse texto. E o termo aí que Jesus usa, né, um tipo de trocadilho aí, né, é mais ilustrativo para nós ainda, é algo que nós brasileiros chamamos de burrice, né? A tolice, né, crua, né, é burrice. Por que burrice, né? Um burro, às vezes, não sabe o que está fazendo, né? Vai pelo ímpeto. E foi mais ou menos disso que Jesus estava chamando Paulo, né? Recalcitrar é coisa de animal equestre, né? Cavalo recalcitra, burro recalcitra. Né? Recalcitrar é dar coices ao vento, né? Por conta dos aguilhões. Né? Então duro para você recalcitrar contra os aguilhões. Né? Jesus está querendo conduzir Paulo, mas Paulo, né, vai dando coice, vai ignorando, até chegar esse momento, né?
chega esse momento ele não tem mais como recalcitrar. E só lembrando, professor, que nós já falamos aí de 3 lições anteriores, que Paulo participou da morte de Estevão, e o capítulo 8 de Atos começa com essa expressão: e Saulo consentiu na morte de Estevão. Ele não era um menino, ele não era bobo. A Bíblia fala de jovem Saulo, mas com certeza ele já devia estar aí na casa dos 30, sem sombra de dúvida, né? Sim. Era um jovem. Tinha a idade de Jesus, né? Não é? Nasceram no mesmo ano. Exatamente. Então, assim, ele respirava ameaças, esse recalcitrar é exatamente isso aí. Dando coice ao vento, até o dia que Cristo parou e falou: opa, daqui você não passa não, rapaz. Você está pensando que você é o quê? Você vai brigar contra mim? Você está enganado. Vou te mostrar o que é brigar. E ele mesmo ele já ficou cego, já ficou praticamente sem ação nenhuma. Ele foi conduzido, né, Não é? pelos que estavam com ele. Agora, quem estava à volta ali, professor, pense ideia, vendo toda aquela situação, gente, como que esse camarada, como é que é isso? Pensa bem, a luz que ele viu ali, mais forte que o sol na sua força do meio-dia. Jesus acabou com toda a arrogância, todo o orgulho que tinha, né? Agora a coisa mudou de... Muito bom. Professor, agora vamos ser sinceros, como não obedecer um chamado, uma revelação dessa do próprio Cristo ressurreto? Paulo viu assim no seu esplendor, na sua glória. Gente, é muito gostoso isso aqui. Tem razão de saber, né, o que ele falou, né? Das profundezas, das grandezas de Deus, das profundidades, da riqueza de Deus. A gente está só começando esse trimestre, professor. Olha o tanto de coisa que nós já falamos aqui. Muito bom. Ponto 2, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Não por acaso as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Que texto extraordinário! Que texto! Não foi chamado por, vamos dizer assim, não recebeu a imposição de mãos de Pedro, Tiago e João, mas foi chamado e vocacionado pelo próprio Cristo, o Cristo ressurreto. Apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, né? Ele não tem como fugir. Como é que discute um negócio desse, professor? E interessante que, acontecendo tudo que aconteceu, ainda ele, por várias vezes, ele teve que, vamos falar assim, se justificar ou defender o seu apostolado diante da igreja. Que situação, hein? E ele mesmo, lá em 1 Coríntios 9, por exemplo, ele fala dos requisitos para o apostolado, né? E ele se enquadra em todos eles. Ser vocacionado diretamente por Cristo, né? Ser enviado direto pela pessoa de Cristo, né? Andar com ele, ouvir ele pessoalmente, vê-lo, né, pessoalmente. E a terceira coisa que ele fala lá, né, no texto no capítulo 9 de 1 Coríntios, é a marca do apostolado, né? Vocês são o selo do meu apostolado, né? Que é o fruto, né? Que é o que demonstra a eficácia do ministério, né? Olha, eu fundei todas essas igrejas, então, e vocês ainda estão aí cultuando a Cristo, com essas e essas dificuldades, mas ainda estão aí. Então vocês são selo do meu apostolado, né? É como se fosse a cereja do bolo, né? Eu andei com ele, eu ouvi direto a voz dele, né? Eu fui vocacionado, enviado diretamente por ele, então sou apóstolo. Como Tiago como os 12 são, né? Então tem as marcas do apostolado também. Então ele tem todos esses requisitos que um apóstolo precisa ter, né? Não é do colégio apostólico, nós já falamos disso em muitas outras ocasiões aí, mas é apóstolo de Cristo. Sem sombra de dúvida, né, professor? É bom a gente falar isso. Eu gostei muito quando você frisou aí 1 Coríntios 9, que fala das marcas do apostolado, que é exatamente vamos falar assim, o certificado, vamos falar assim, né?
Ó, quem é apóstolo? Precisou ver Jesus, precisou andar com ele, né? Conviver com ele. Precisa receber ou estar cheio do Espírito Santo, que é uma marca também. Precisa ter fundado a igreja, ter cuidado dessas igrejas e ter o testemunho ocular dessas igrejas que foram fundadas por ele. Paulo fez tudo isso e um pouco mais. Né? Se a gente for olhar, ele fez tudo isso e um pouco mais em relação aos demais apóstolos. Rapaz, agora que chamada, hein? Forte, né? Incontestável. Muito bom, muito bom. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo, de perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada. Deus chamou Saulo e o transformou num apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Bom, professor, a gente sempre fala isso, que o chamado muda a vida de quem é chamado. A vocação muda a vida da pessoa, porque a pessoa passa a viver não a vida dele, mas a vida que Cristo quer que ele viva. E tem que haver uma mudança mesmo, senão não faz sentido esse chamado. O que evidencia que alguém esteve com Cristo, passou por algum nível de encontro com Cristo, teve alguma experiência com Cristo, é a mudança que isso produz na pessoa. Exatamente. É impossível você se encontrar com Cristo e continuar a mesma pessoa de sempre, né? O mesmo palavreado, a mesma postura, né? Os mesmos vícios, né? É impossível, né? Isso vai sofrer uma transformação em algum nível, né? Dependendo da profundidade do encontro, né? A mudança segue a mesma lógica de profundidade, né? Há uma mudança muito profunda quando há um encontro muito profundo, que foi o caso de Paulo aqui, né? Eu vi o pastor, muito bom a gente lembrar disso aí, o pastor Guinaldo Bete falou um negócio muito interessante, eu gosto de acompanhá-lo, muito bom por sinal, e coisa boa a gente fala, né, professor? Coisa boa a gente sempre fala. Ele falou um negócio uma vez muito interessante, que a geração prega, aliás, a geração canta o que a geração escuta. Ou seja, se eu falo muito de prosperidade, que eu estou escutando, se eu canto muito prosperidade, eu estou ouvindo muita mensagem sobre prosperidade. Então, se prega um evangelho genuíno, vai ter uma geração de responsabilidade. É muito sério. Então, isso muda a vida das pessoas. Então, essa questão dessa mudança do rumo da vida de Paulo aí, a partir do vocacionado, ou a partir desse encontro com Cristo, precisa acontecer em toda a esfera da igreja. Uma vez que eu tenho encontro com Cristo, Cristo muda a minha vida. E sempre muda para melhor, tá? Sempre muda para melhor. E é bom a mudança é sempre positiva. Sempre positiva. Jesus só andava com... Um dia eu falei, essa expressão que eu vou falar aqui agora é muito estranha. Mas Jesus, os noiados sempre andavam perto de Jesus. Só que todos que andavam perto de Jesus, todos que Jesus teve contato com eles, nenhum deles teve a sua vida do mesmo jeito. Todos foram mudados. Todos. Sim. E os que não foram mudados é porque eles não quiseram ser mudados. Oportunidade tiveram. Tem desses também, né? Oportunidade tiveram, não podem reclamar. Professor, nosso tempo está quase findando, nós vamos falar aí dos 3 próximos tópicos aí, que é o último capítulo da nossa lição, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Começamos a falar do deserto, vamos terminar. A ida para o deserto, lições do deserto e mais lições do deserto. Bom, dessa ida para o deserto aí, nós já citamos isso aqui, né? Que quando Paulo converte, pouco depois da sua conversão, ele então é encaminhado para esse deserto. Ele mesmo fala isso nessa leitura bíblica. Está aí na leitura bíblica. Né? Gálatas 1, versículos 11 a 18. Depois, as lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Então, foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente, entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Eu já vou ler, a gente comenta. Mais lições do deserto. Saulo passou a usar o nome romano de Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, agora o Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo.
No deserto ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora, ele só pode depender de Deus. Professor, que lição na vida do apóstolo Paulo. Você vê, o deserto é o lugar da palavra, né? Literalmente, lugar da palavra. E você vai para o deserto depois de vocacionado para aprender essas lições aí sobre humildade, simplicidade, paciência, né? Se você pensar, por exemplo, Noé, né? Noé ficou 120 anos pregando a mesma mensagem e não ganhou ninguém, só pelo menos a própria família ele ganhou, né? Mas 120 anos pregando juízo de Deus, né? Eu acredito que não foi mais de 5 anos para construir a arca, então 120 anos de pregação. E eu acredito que ele pregava enquanto construía também, né? Então, você vê Moisés, antes de conduzir o povo no deserto, né, lugar da palavra, ele passou 80 anos de aprendizado, né, 80 anos. Deserto. Né? Davi foi ungido e devolvido para as ovelhas. Foi ungido rei de Israel, mas devolvido para as ovelhas. 15 anos de espera para reinar em Judá. Depois mais 7 anos de espera para reinar em Israel todo. Então, como que alguém que foi ungido rei de Israel está cuidando de ovelha? Né? Paciência, preparo, né? Aprendizado. Né? Tem que aprender humildade, simplicidade, para depois, né, cumprir o chamado. Tem gente que hoje em dia, na nossa era, né, do imediatismo, né, nossa era líquida, não há mais espaço para aprendizado. Né? Aí se não tem espaço para aprendizado, não tem deserto, não tem lições de humildade, de simplicidade, de sinceridade, né, de paciência. O deserto, professor, ele precisa, faz parte do processo de Deus. Faz parte da caminhada, precisa passar por ele, porque é um processo lento, demorado, mas é um processo de dependência. E nós precisamos entender isso. Todo cristão precisa entender isso. Faz parte da pedagogia de Deus. Tá? Isso é muito importante. Quem tenta usurpar ou pegar um voo, passar por cima do deserto, vai ter problema certo, queimando uma etapa na vida. No seu ministério, na sua carreira como cristão, está perdendo. Infelizmente a gente vê isso acontecer, né, com muita frequência hoje, perto da gente, né? Verdade. Gente querendo queimar a etapa e acaba não funcionando como deveria, né? Vai dar errado, vai dar errado. Chegamos ao final da nossa lição, queremos te agradecer pela companhia de sempre, prometemos a voltar, se Deus nos permitir, na próxima semana.